Muito bem. Esse aqui é para tentar esclarecer algumas questões que, pelo jeito, não estão suficientemente claras na série de postagens que eu tenho feito aí no Facebook. Quando eu falo, no tema é a crise da civilização ocidental, que me parece ser terminal, e as consequências que disso pode advir. E a consequência para mim mais importante é a do fim da humanidade, seja como espécie, o fim da espécie humana como um fenômeno aí biológico, né? A extinção da espécie humana. Isso está colocado. Não é que a crise terminal da civilização ocidental dela resulte imediatamente ou diretamente uma possível extinção do gênero humano, mas cria condições favoráveis para isso. Não é o principal agente da extinção, mas cria condições favoráveis, porque desarma um possível combate a essa possibilidade, combate a um conjunto de processos, né, e ganhando autonomia crescente, podem resultar esses processos autônomos em relação à cultura, digamos assim, cultura em crise, podem resultar na extinção pura e simplesmente da espécie humana. Isso é uma possibilidade como extinção, mas também pode, talvez mais provável não, mais, vamos dizer assim, que está mais próximo do nosso momento histórico, dessa geração, que é o fim do conceito de humanidade. Esse conceito tende a perder sentido, porque a civilização ocidental, esse conceito de humanidade, ou seja, um conceito que faz com que todos os indivíduos humanos sejam subassumidos, né, num conceito amplo, ou seja, cada indivíduo, quando vê o outro, não vê apenas a diferença, também pode ver potencialmente a igualdade, de reconhecer que todos nós compomos a humanidade, portanto, esse conceito teria um valor moral que reconheceria por isso uma condição de igualdade essencial entre todos os indivíduos. Essa igualdade essencial entre todos os indivíduos, né, ela só é possível mediante o conceito de humanidade, que abarca, né, a todos os indivíduos humanos, abarcaria todos os indivíduos humanos. Então, a crise da civilização ocidental ameaça de morte esse conceito que tem um valor moral. Então, no lugar da humanidade, nós teríamos, né, como resultado não só da crise da civilização ocidental, mas também como exacerbação dos processos econômicos em curso, resultaria, no lugar da humanidade, digamos assim, uma retribalização do fenômeno humano. Né? Nós teríamos mais humanidade assim, tribos, né? Que não reconhece cada um. Uma tribo não reconheceria a outra como parte de uma coisa que seria superior a isso. Essa experiência de olhar o outro e não ver o outro apenas como diferença, talvez isso tenha sido a experiência básica da civilização, pelo menos aqui nessa banda do mundo, antes disso que eu estou chamando de civilização ocidental. Né? Talvez quando o povo persa, ao invadir a Ásia Menor e a Grécia,
Talvez o persa não visse o grego e o grego não visse o persa como diferenças, mas diferenças que faziam parte de uma unidade de identidade, né, que comportariam esses dois povos. Acho que o persa via o grego e vice-versa apenas como diferença. Né? E se visse assim como uma coisa assim, nós somos seres humanos, eles também, isso não tinha um peso, né, que passa a ter esse peso, a meu ver, em função disso que eu estou chamando de civilização ocidental. A ponto de que, no momento assim, de maior assim, contradição, de exacerbação da diferença, vamos chamar esse momento de exacerbação da diferença, a guerra, né? Com o tempo, isso aí foi se cristalizado, mesmo nesse momento onde você enxerga um ser humano, um grupo de seres humanos enxerga outro apenas na sua diferença, que é a guerra, mesmo aí, com o tempo, em razão aí das conquistas da civilização que aconteceram na civilização ocidental, eu não sei se aconteceram em outros lugares, porque eu não tenho informação, né, mas aqui certamente aconteceu, de reconhecer também, mesmo na guerra, nesse momento de máxima exacerbação, o outro como em alguma medida, igual. Né? Seria os direitos, né? Os deveres que o vencedor tem, né, diante do vencido. Né? Os direitos que o prisioneiro de guerra tem, porque o vencedor, aquele que aprisiona, tem que reconhecer que o aprisionado, o inimigo feito prisioneiro, que esse também não é também membro de uma comunidade humana da humanidade. Ou seja, mesmo na guerra, esse reconhecimento não é, pelo menos formalmente, abolido. Então, isso tem um processo de construção dessa consciência de humanidade. A meu ver, isso tem raiz na metafísica, porque a metafísica funda o universal, a universalidade como um princípio, um dos seus princípios fundamentais. Né? Vamos dizer assim, a encarnação mais viva, mais presente na vida cotidiana dos homens, dessa universalidade que seria abstrata, posta nesses termos, ela ganha carne, ela ganha vizinhança na vida cotidiana das pessoas como verdade, como valor supremo. Então, a verdade é a forma com a qual o universal se reveste, e nesse revestimento de verdade, o universal adquire uma cidadania, vamos dizer assim, cotidiana na vida de todos nós. Né? Então, a verdade é a forma como o universal chegou às ruas. Né? No primeiro momento da sua fundação, na filosofia clássica grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, essa universalidade como verdade, cujo acesso nós temos pela via da razão, é possível ter acesso a ela pela via da razão, essa verdade ainda fica circunscrita nos círculos restritos dos filósofos, né? Seja nas diversas academias que se fundou em nome de Platão, aquelas diversas escolas que se fundaram em nome de Aristóteles, que ganhou ali o Oriente Médio e depois a Itália, o Império Romano. Mas vai ter um fenômeno assim, muito importante que vai fazer com que a verdade, né, como a encarnação do universal, ganhasse as ruas, que é o cristianismo. Então, podemos dizer que o cristianismo trouxe o universal que estava como verdade, que estava restrito a uma camada muito, muito específica da sociedade humana, ela ganha as ruas com a identificação da verdade com Deus. Então, quando a verdade universal grega ela é identificada com o Deus cristão, esse universal, portanto, a metafísica, ela ganha as ruas e, a partir daí, digo isso, a metafísica universal, portanto, a verdade,
elas passam a ser, a metafísica passa a ser a índole mais profunda da civilização ocidental, da cultura ocidental, e a verdade, o valor supremo. Não há nenhum valor superior à verdade, porque essa verdade está identificada como Deus. Não há nada acima disso. Então, o valor supremo que, de certa maneira, ilumina, né, dá sentido, organiza, constela todos os demais valores. Né? Então, o cristianismo ele cumpre essa função extraordinária de fazer com que aquilo que tinha sido uma invenção filosófica, né, portanto, restrita a uma parcela muito pequena da sociedade, ganhasse as ruas e passasse, então, a ser vivida, né, por parcelas cada vez maiores da população, produzindo um tipo de subjetividade que ainda não existia até então. Né? Porque os valores são introjetados, então os valores viram visão de mundo, viram sentimento de mundo, né? Viram percepção de mundo. Né? Então as concepções são introjetadas, então esse novo homem, esse homem que se surge, esse homem ocidental, que surge pelo amálgama do cristianismo com a metafísica grega. Então com isso, eu pretendo dizer que nós podemos ler a história da civilização ocidental como a história da verdade. No primeiro momento, ela é filosófica. No segundo momento, ela é religiosa. No primeiro momento, o acesso à verdade. Esse singular pode ter acesso universal mediante uma faculdade que já está nesse singular. Uma faculdade nesse singular, que sou eu, que é todos nós, não é? Cada um de nós, esses singulares têm dentro de si uma faculdade que é universal, que seria a razão. Então, esse singular pode chegar à verdade universal, porque esse singular tem já nele, né, uma dimensão do universal, que é a razão. Então, a razão seria a via de acesso do singular ao universal, do particular para o universal. Né? Então, essa invenção grega, ela acabou, ou tende a acabar, com aquele contencioso entre deuses e homens, né? Deuses e seres humanos, que marcou, que é uma das características fundamentais do mito grego, né? A separação entre dois mundos, o mundo dos deuses, dos infinitos, e o mundo dos seres humanos, dos finitos. E qualquer cobiça desse finito, cobiçando dimensões do infinito, isso era crime de híbris, era o crime de híbris, que talvez seria o crime mais abominável que algum ser humano pudesse praticar. Né? Então, esses dois mundos sem uma ponte que permitisse legalmente, autorizadamente, o ser humano cobiçar a outra margem, que é a margem do infinito. Então, a metafísica ela cria essa ponte e descriminaliza esse anseio de universal. Então, agora o finito pode ansiar o infinito, porque já dentro dele há uma dimensão do infinito. Portanto, aquele abismo que o mito consagrava e sempre nos alertava para não cobiçar de ter um caráter híbrido, ou seja, de comungar das duas partes do finito e do infinito, né? Então, a metafísica diz que essa separação era falsa, né? Daí os poetas mentem, porque os poetas cantavam os mitos, né? Então os poetas mentem porque cantavam esse dissenso, esse contencioso, né? Então, então a metafísica ela precisou, para se estabelecer, mudar a concepção que o grego tinha dos deuses, ao mesmo tempo que tinha que mudar a concepção que os gregos faziam de si mesmos. Então, os deuses já não eram esses entes, né, de combate, de negação, em alguma medida, do humano, e os humanos não eram esses que não poderiam cobiçar, em alguma medida, dimensões do infinito, da universalidade.
Então, feito isso, feita essa ponte, dizendo o seguinte: nós já temos um infinito, nós, portanto, o destino humano, seja o destino que cada um deve tomar para si, é de conquistar cada vez mais as dimensões do infinito, ou seja, do finito conquistando a dimensão do infinito, portanto, a verdade. O caminho em busca da verdade seria o caminho propriamente ético do ser humano. Então, feita aí essa possibilidade, desfeito o abismo, né, o cristianismo pega todo esse arsenal, né, conceitual, todo esse equipamento teórico, né, produzido por Platão e por Aristóteles, e põe a seu serviço. A serviço do cristianismo e mantém, portanto, nós temos alguma coisa de divino em nós, que é o Espírito Santo, que é uma marca no singular, no indivíduo, da dimensão transcendental, portanto, do infinito, do universal, que é Deus, e, portanto, o esquema metafísico produzido na Grécia, na filosofia grega, é mantido, né? E ao ser apropriado pelo cristianismo, ele deixa de ser uma cultura filosófica e passa a ser uma civilização, uma cultura que diz respeito não apenas aos filósofos, não apenas aos discípulos dos filósofos, mas diz respeito agora a toda aos seres humanos que estão sob o manto desta civilização que vai se desenvolvendo. Portanto, a civilização ocidental ela começa com o encontro com a amálgama da metafísica grega com a religião cristã e ao fazer isso, ganha as ruas e, portanto, vira uma civilização. Né? Não é apenas agora uma coisa de teólogos, não é uma coisa apenas do clero, não é uma coisa apenas dos filósofos, é uma coisa do povo. Né? Então é isso. Portanto, a minha questão não é, quando eu faço essa história, eu não estou fazendo uma história que leve em consideração as diversas concepções, as disputas entre os teólogos, não é? As diversas concepções das disputas dos filósofos. Não é isso que está me interessando. O que está me interessando é a crise da civilização ocidental. Portanto, é um fenômeno social historicamente determinado. É isso que, de certa maneira, alguns comentários, as postagens não perceberam. Não estou fazendo uma querela, não estou fazendo um inventário da querela dos teólogos ou uma querela entre os filósofos da modernidade ou entre os filósofos da ciência. Não é disso que se trata. Né? Muito bem, então eu digo que o terceiro momento da história da verdade, ou seja, da história da metafísica, ou pode até dizer da história do ser no Ocidente, é esse terceiro momento burguês, quando esse princípio, esse valor supremo, ele permanece como valor supremo, que é verdade, mas agora em um outro abrigo, guardião. Agora não é mais a religião, e sim a Revolução Burguesa vai dizer a verdade estava mal abrigada no terreno da religião. O melhor lugar dela, o seu habitat natural, é a ciência. Né? Então esse é o terceiro momento, quando a ciência passa a ser entendida e percebida por todos, né? Na modernidade. Quando se fala em ciência, em verdade, imediatamente todos nós tendemos a associar a verdade à ciência. Né? A ciência agora ela sequestrou a verdade, né, para si e sob a hegemonia. Isso foi possível porque a sociedade agora está sob a hegemonia burguesa. Eu digo que esse também, como tudo que é sólido desmancha no ar, isso também desmanchou-se no ar. Né? Há crescentemente a compreensão de que nem mesmo a ciência foi capaz de manter a verdade com seu caráter de universalidade. Né? Quando, assim, o dicionário Oxford, em 2016, incorporou a palavra pós-verdade como um verbete aos seus dicionários, né? Com isso, quando uma palavra nova é incorporada a um dicionário, sobretudo um dicionário dessa monta, dessa dimensão, desse prestígio, né? Dessa tradição, significa dizer que esta palavra já habitava a cultura. Né? Já era uma realidade. Já não era apenas um neologismo que tinha ganho cidadania, né? Cidadania linguística.
Então, isso aí marca, a meu ver, que parcelas crescentes da, da, da humanidade aqui no Ocidente, ela já não via a verdade, já não percebia, já não tinha a verdade como um valor supremo, porque ela era agora objeto de disputa, inclusive de denúncia, de acusação, não é? À medida que a ciência foi sendo incorporada cada vez mais pelos processos produtivos e ela foi, não é, se vulgarizando pelos esses usos e abusos, e ela vai perdendo prestígio, e entre os próprios cientistas, a física de Einstein, da teoria da relatividade, já de certa maneira coloca o Newton, que era o supremo, a expressão da verdade da ciência natural, num lugar de subalternidade, que não é exatamente bem assim. Então, a verdade, mesmo na ciência, ela ficou mal ajambrada, ela vai perdendo prestígio até, posso dizer assim, que ela morre. Hoje ela está quase que num gueto e vai perdendo crescentemente a sua função de ser o valor supremo. Se a verdade era o valor supremo, se ela perde prestígio, todo o edifício moral, porque era sustentado pelo valor supremo, entra em crise. Essa crise, todo o nosso sistema moral, na medida que já não temos mais o valor supremo que constelava em torno de si todos os demais, então nessa confusão, não é? Como diria o Weber, nesse politeísmo dos valores, não é? Isso marca a nossa pós-modernidade e um retorno daquilo que tinha sido recalcado lá pela metafísica grega, que é o retorno do relativismo e do ceticismo. Então, o relativismo e o ceticismo, os inimigos fidalgais fidalgais, né, da metafísica, eles não foram mortos, eles foram recalcados, e agora nós encontramos o retorno do recalcado. Então, tudo que foi recalcado volta. Tudo, mesmo aquelas coisas que pareciam definitivamente alejadas do cenário humano, voltam. Um exemplo, talvez mais eloquente desse retorno daquilo que a gente já achava que estava morto, mas estava apenas recalcado, que é o terraplanismo, está aí, e tudo mais assemelhado a isso. Então, o terraplanismo, antes de testemunhar a estupidez daquelas pessoas que tomam isso como a sério, antes de testemunhar a estupidez dessas pessoas, testemunha a crise da verdade. Né? Com a crise. Sem esse valor supremo, o supremo vigor, tudo mais entra em crise, e nessa situação de ausência de uma baliza norteadora, toda e qualquer palavra, toda e qualquer declaração se apresenta no mercado das opiniões como possível. Toda e qualquer a mesma absurdo, contra a vacina, a terra é plana, e tudo mais. Né? Isso testemunha, repito, de testemunhar a estupidez das pessoas, testemunha a crise que não é só dessas pessoas, é de todos nós. Então, diante disso, se a verdade, a morte da verdade, não é um fato isolado, ela é apenas o fato mais visível da crise da metafísica. A meu ver, crise terminal da metafísica, que significa a perda de prestígio da ideia do universal. Né? Nós temos diversas manifestações disso. Né? Nós temos o culturalismo, o multiculturalismo, cada cultura ela exige, reivindica que seja analisada pelos valores, seja avaliada pelos valores que ela mesma produz, não aceita nenhuma avaliação mediante um valor que não seja produzido por ela mesma, denuncia isso como euroculturalismo, centroculturalismo, ou como imperialismo, ou como violência. Né? Então, cada cultura só aceita ser julgada pela sua própria métrica. Né? E isso vale para os gêneros, isso vale para os grupos identitários, em alguma medida. Então, resulta disso a explosão da ideia e da experiência humana de humanidade
para essas esses micros, vamos chamar assim, povos, né? Então não temos mais humanidade, temos povos que encontram cada vez mais dificuldade de reconhecer a humanidade do outro. Então, uma espécie de retribalização da experiência humana como resultado direto, a meu ver, da morte, do fim da metafísica, né? E isso traz vamos chamar isso aí de niilismo, porque se não tem um valor supremo, não é? que hierarquiza os demais, sem um valor, uma escala de valor, que se tem todos os valores são equivalentes, se todos os valores são equivalentes, cada valor não vale nada. Então, nessa nadificação dos valores, o nome disso é niilismo, que causa desespero. Então, fim da metafísica, niilismo, vamos dizer, equivalência entre os valores, isso é pós-modernidade, a negação de todo e qualquer discurso de pretensão universal, e isso gera desespero, porque nós, os seres humanos, não estamos habituados a viver assim, estamos habituados a viver num mundo hierarquizado, num mundo onde no topo da pirâmide existia ali a ideia do universal, aquilo que vale para todos, né? Que vale para todos sincronicamente, no mesmo tempo, e diacronicamente, ao longo do tempo. Né? Então, esse valor superior foi a verdade filosófica, depois foi a verdade encarnada, associada à figura de Deus, e foi a verdade científica, não dos teóricos da ciência, mas como o povo compreendia, como experimentava isso e como introjetava isso. Muito bem, sem esse valor supremo que organiza a lona do circo e desaba, esse é o nosso momento, que, ao meu ver, não sem razão, é chamado, eu acho que essa caracterização é correta, é adequada, de pós-modernidade. E o desespero daí? Então, o que é o desespero? O desespero é a dificuldade de lidar com isso, né? Que essa realidade veio para ficar, não há como restabelecer o que passou. Né? Então, uma das formas de desespero é desesperadamente tentar recuperar os mortos, né? O Deus morto, daí nós temos todos esses fundamentalismos, né? E a verdade morta. Na política, por exemplo, né? Porque para o materialismo, um certo materialismo, aquele Deus abstrato que vivia nos céus e nas crendices das massas e sendo manipulada oportunisticamente pelo clero, essa ideia de Deus ela desceu às terras a terra e virou o seguinte: o sentido da terra, o sentido da história. A história, nós perdemos o Deus que tudo guiava, mas nós temos agora um guia. Esse guia que é o sentido da história, e o sentido da história é o progresso, e o progresso humano da história vai nos levar à sociedade sem classe, à emancipação da humanidade como obra da Revolução Operária. Né? Então, essa visão teleológica da história é uma fira direta. Esse materialista ateu, ele não abriu mão do princípio universal, só que ele encarnou esse princípio universal na história. Esse também se encontra desesperado, porque o Muro de Berlim foi a sua morte de Deus, não é? A morte da verdade. Então, esses que eu vou chamar os stalinistas, né? Eles são também são almas enlutadas, tanto quanto os evangélicos fundamentalistas e as religiões fundamentalistas como um todo, e os stalinistas, eles são almas enlutadas pela morte de Deus, pela morte da verdade. Essas almas enlutadas têm que elaborar essa luta porque este Deus e esta verdade não vai ressuscitar. Então, lidemos com isso. Esse é o nosso horizonte, esse horizonte veio para ficar. Então, como lidar com essa situação? A meu ver, nós temos que descobrir nessa situação que veio para ficar, nessa situação de niilismo, onde o desespero impera, não nos deixar levar nem pelo niilismo e nem pelo desespero. Como não nos deixar levar pelo niilismo se a tábua de valores foi esfacelada? Sim, essa é a questão que eu vou tratar
próxima vez.